E a gente volta agora a falar do coquetel de anticorpos que foi aprovado para uso emergencial no Brasil pela Anvisa agora há pouco. A gente conversa então ao vivo com o infectologista, pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Nós estamos agradecendo mais uma vez, sempre trazendo esclarecimentos aqui no Visão CNN. Gostaria que você falasse sobre esse coquetel, se ele tem se mostrado realmente eficaz na prática e para o uso recomendado, né? Que é não para casos graves, mas que seria para evitar o agravamento de sintomas. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Exatamente, né? É um tratamento baseado em 2 anticorpos monoclonais contra a proteína spike, a proteína que é responsável pela entrada do vírus na célula, então ele bloqueia essa entrada. Então, logicamente, esse tratamento só deve ser ofertado no início da doença, onde você tem uma maior carga viral, e para o grupo de pacientes com comorbidade. Então, assim, é para paciente ambulatorial, paciente que não está grave, paciente que não faz uso de oxigênio suplementar. Não é para paciente hospitalizado. Doutor, esse coquetel, ele só pode ser administrado dentro dos hospitais, né? Ele ajuda, de alguma forma, a reduzir a mortalidade da Covid-19 no paciente que já está em estado grave? Ele não é indicado para pacientes em estado grave. Em nenhum momento. Ele é indicado para pacientes ambulatoriais. Esse foi o que o estudo demonstrou. Então, ele não deve ser usado em paciente que está na UTI, que está no hospital. Porque ele está no hospital ou na UTI é porque ele está recebendo, muito provavelmente, oxigênio suplementar. Então, esse tratamento não é para esse tipo de doente. É para prevenir essa evolução, a necessidade de uso de oxigênio. E, por isso, que tem que se identificar o grupo de risco, que é a idade avançada, obesidade, doença cardiovascular, incluindo hipertensão, asma, diabetes, doença renal, doença hepática crônica e pacientes imunossuprimidos. Esse é o grupo que o Regeneron está indicado precocemente, antes da internação hospitalar. Doutor Croda, esses 2 medicamentos que foram aprovados hoje para uso emergencial são 2 daquela categoria de anticorpos monoclonais. E isso significa exatamente esse efeito, né, essa ação que você descreveu na nossa primeira pergunta, que é a de impedir ou pelo menos dificultar a entrada do vírus na célula? É isso que quer dizer anticorpo monoclonal? Exato. Então, você precisa ter bastante vírus. Isso acontece na primeira fase da doença. Então, ele evita que o vírus entre na célula. Os dados do ensaio clínico que foi publicado mostram que existe uma redução da carga viral durante o tratamento, principalmente naqueles pacientes que nunca se expuseram ao vírus, ou seja, não teve infecção prévia, não recebeu vacina. Ele tem um efeito melhor nesses pacientes, porque o paciente nunca produziu anticorpos contra o vírus. E por isso que tem que dar precoce esse tipo de tratamento. São 2 anticorpos monoclonais em um mesmo medicamento, que é o Regeneron, que é o mesmo coquetel que o Trump fez uso no ano passado, por volta de outubro de 2020. Doutor, esse medicamento, esse coquetel, ele é eficaz contra qualquer tipo de Covid-19, contra qualquer variante da Covid-19? Nós não temos dados de ensaio clínico em relação a isso. O que tem dado é in vitro, mostrando que esses monoclonais in vitro no laboratório também neutraliza a nossa variante P1. Mas é importante sim uma validação, mesmo que pequena, clinicamente. Esses anticorpos, eles continuam funcionando para o nosso espectro de variantes e nesse momento a P1 e a P2 são as 2 principais variantes do Brasil. Como é que foram os resultados do uso dos medicamentos nos Estados Unidos? Ele reduziu carga viral, mais importante em pacientes que nunca tinham tido a doença anteriormente. Ele reduziu hospitalização em torno de 70%, se desse precocemente. Entretanto, há um custo muito elevado, né? O tratamento, muito provavelmente, a dose desse tratamento vai ser entre $1.200 e $1.500. Então, assim, para um tipo de tratamento que tem que ser usado de forma, vamos dizer, para evitar o agravamento nesses grupos especiais, continua sendo uma terapia bastante
cara e a gente tem dúvida que essa terapia vai realmente atender os pacientes do SUS, porque o número de pacientes é enorme e nem a empresa produtora tem capacidade de produzir um número importante de ampolas desse medicamento. Doutor, há alguma possibilidade Tainá, deixa eu só acrescentar uma coisinha, Tainá. Claro. Deixa eu só acrescentar uma coisinha, porque isso que o Dr. Croda falou é o problema do Remdesivir, que era o único medicamento que a gente tinha aprovado aqui pela Anvisa no Brasil, né? É um altíssimo custo e por isso inviabiliza a aplicação, por exemplo, pelo nosso SUS, né? Exato, e assim, você precisa de uma confirmação precoce do paciente positivo com RT-PCR, só ministrado em pacientes que não estão hospitalizados. Então, o uso na rede pública deve ser bastante limitado. Lógico que existe um setor dentro do Ministério da Saúde, a Conitec, que faz esse tipo de avaliação em termos de incorporação de novas tecnologias e vai avaliar se é custo efetivo incorporar essa tecnologia no SUS ou não. Doutor, existem outros medicamentos como esse que estão em estudo? A gente pode ter expectativa de termos novos medicamentos, novos coquetéis eficazes contra a Covid-19 em breve? Sim, existem diversas empresas que estão trabalhando com monoclonais específicos, entretanto, há um custo elevado. Não vai ser diferente do custo do Regeneron, né, que a gente está discutindo aqui. Existem outras empresas que estão trabalhando com outros antivirais específicos que já foram utilizados para a influenza, que é um custo mais barato e a gente deve ter resultados nas próximas semanas ou meses, né? Existe uma busca de um antiviral efetiva. Até o momento nós não temos, né? Aquele kit que ficou bastante conhecido aqui no Brasil, ele não é eficaz, ele não realmente tem impacto na mortalidade e na redução da carga viral nos ensaios clínicos. E tem algum outro medicamento contra a Covid que esteja agora em avaliação, que esteja aguardando algum tipo de aprovação, mesmo que seja para uso emergencial? O senhor tem conhecimento? Que eu tenho conhecimento não, o que eu tenho conhecimento é que existe diversos antivirais de grandes empresas sendo testado em fase 3, né, que é a última fase, mas que ainda não solicitaram registro, não tem esses dados publicados, não tem a comprovação da sua eficácia. Então, os dois medicamentos que a gente tem disponível, né, atualmente, aprovados para tratamento, é o Remdesivir e o Regeneron agora, que foi aprovado pela Anvisa. Muito obrigada, doutor Júlio Croda, infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, mais uma vez por trazer seus esclarecimentos tão importantes aqui para a gente no Visão. Boa tarde. Boa tarde, Carla, Tainá, é um prazer estar com vocês. Boa tarde, doutor. Obrigada.